O Livro Amargo, capítulo 4. A Profecia. A congregação de irmãos metodistas entreolhou-se. Do púlpito, o pastor Ulrich disse claramente uma data de previsão para o retorno de Jesus e mencionou que iria provar. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, está escrito: Ele me disse: Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Esse verso encerra uma visão que Daniel teve e que está descrita no capítulo 8. A explicação parcial da visão está no verso 20 em diante, mas o que interessa para nós são esses 2.300 dias que ocorrerão. Segundo a própria Bíblia, no fim da história do mundo, Daniel 8,17, esse santuário a ser reconsagrado, purificado, é a própria terra. Jesus voltará e purificará nosso mundo, dando a verdadeira vitória para os crentes no fim das 2.300 tardes e manhãs. Mas como calcular essa data? Como entender essa profecia? A congregação murmurou. Do meio dela, levantou Fernot e vociferou: Guilherme Miller é um charlatão, e o Senhor é um de seus arautos da mentira. Uma onda de indignação pela interrupção inundou a pequena e lotada igreja. Fernot encarou cada um que o olhava. Não sejam tolos, gritou ele. Esse homem é um enganador. No púlpito, o pastor Anatoly levantou-se e disse amavelmente: Irmão, haverá um momento oportuno para perguntas e discordâncias. Por enquanto, vamos ouvir o que o pastor Ulrich tem a dizer, e depois cada um poderá tirar suas próprias conclusões. Fernot fechou o senho, inundando com uma expressão comum aos intolerantes. Pegou sua Bíblia sobre o banco e saiu com sonoras batidas de pé no chão de madeira. Ao sinal de Anatoly, Ulrich pigarreou e retomou a exposição como se não tivesse sido interrompido. Guilherme Miller passou dias e noites em oração e estudos para chegar à conclusão que vou expor aqui hoje, meus irmãos. Ele não queria sair para pregar, pois sabia que iria receber críticas de tal natureza. Mas quando se tem uma visão dessa magnitude, não se pode calar. Não se pode ficar inerte diante de tamanha revelação e não alertar pessoas que estejam dispostas a fazer uma real entrega ao nosso Deus. Antes de mais nada, precisamos entender que, em profecias, um dia equivale a um ano, conforme está no livro de Números 14:34 e Ezequiel 4, versos 6 e 7. Então, para traçarmos quando termina a profecia, temos que entender quando ela começa. Observem que quando Daniel recebeu a profecia, também lhe foi dada uma advertência. Ele abriu a Bíblia e leu partes de Daniel 8, versos 26 e 27. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão humana. Então prosseguiu. Daniel continuou em oração, clamando para que Deus lhe revelasse o significado dessa profecia, até que um anjo lhe apareceu e disse o que podemos ler no capítulo 9, versos 23 e 27. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Enquanto os irmãos daquela igreja conferiam os textos na Bíblia, Anatoly e Ulrich arrastaram um quadro de giz para o centro da plataforma. Ali, o orador fez as primeiras anotações do que seria um diagrama. Então, o pastor Ulrich continuou. Nos textos de Daniel 9, 25, Esdras 7, 7, 11, 21 e 22, está claro que o período profético dos 2.300 anos começa a partir da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Isso aconteceu em 457 a.C. Portanto, essa é a data de início do período que estamos estudando. Reparem que a profecia relata que, do ano 457 a.C. até que o ungido, o líder, e isso quer dizer o batismo de Jesus, haveria 7 semanas e 62 semanas.
Somando, isso dá um total de 69 semanas, o que, em linguagem profética, equivale a 483 anos, pois cada semana tem 7 dias. Agora, observem de novo. Urique virou-se para o quadro de giz e traçou as seguintes anotações. Olhem, chegamos ao momento em que o príncipe foi ungido pelo batismo, o que historicamente aconteceu em 27 depois de Cristo. Vale lembrar que no ano 408 a.C. ocorreu a reconstrução de Jerusalém e a restauração do Estado judeu. Portanto, até aqui a profecia cumpriu-se fielmente. Pois bem, depois de ungido o príncipe, ou seja, após o batismo ocorrido em 27 depois de Cristo, a profecia fala de mais uma semana, o que significa 7 dias, ou seja, 7 anos. Isso nos conduz ao ano 34 depois de Cristo. Foi justamente nesse ano que o apóstolo Estevão foi apedrejado pelo povo judeu, cumprindo a profecia de Daniel 9:24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo. Observem que foram 7 semanas no primeiro período. Ele apontou no quadro a linha que ia até o ano 408 a.C., depois 62 semanas até o ungido, e depois mais uma semana para acabar com o tempo de Israel após o apedrejamento do primeiro mártir. Mais uma vez, o pastor Urique completou seu diagrama, anotando as 70 semanas completas, e a semana 7 anos adicionada após o ano 27 depois de Cristo, o que culminava em 34 depois de Cristo, com a morte de Estevão. Então, Urique também desenhou uma cruz no meio da última semana e colocou um 3,5 em cada lado dessa cruz. O diagrama agora ficou assim. Continuando, irmãos, a profecia diz que na metade desta última semana, compreendida entre os anos 27 e 34 depois de Cristo, fará cessar o sacrifício. Isto quer dizer que Jesus morreria na metade entre esses anos, ou seja, no ano 31 depois de Cristo, o que historicamente ocorreu. No plano espiritual, a partir do sacrifício do Messias, não eram mais necessários os sacrifícios simbólicos de animais que Israel realizava. Notaram como tudo se cumpriu com exatidão? Viram quando iniciam as profecias das 70 semanas, 490 anos e das 2.300 tardes e manhãs? Até aqui a Bíblia disse a verdade. Até aqui tudo se cumpriu, desde a restauração de Jerusalém até o batismo e morte de Jesus, incluindo o assassinato do primeiro mártir. Estevão, dando um basta na era de Israel, agora vem o mais importante e algo tão verdadeiro quanto as profecias que acabei de mostrar. Urique traçou uma grande linha no quadro, anotou 2.300 anos e, no fim, 21/3/1844. Este mundo não passará de 21 de março de 1844. Até essa data, Jesus voltará para purificar a terra.